Fala galera do Rottweiler, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e você está assistindo mais uma vez o canal Rottweiler de Verdade. Bom pessoal, o assunto dessa semana é um assunto que lá no grupo do WhatsApp, volta e meia, surgem muitas dúvidas. Então nós resolvemos fazer contato com a doutora Carolina, que é veterinária nutróloga, uma excelente profissional, e ela topou fazer um bate-papo com a gente, que foi feito agora na quarta-feira, e a gente vai reproduzir ele todo aqui, tá? Toda a conversa que a gente teve com ela, 1h30 aproximadamente de conversa, é longo, mas com certeza vai tirar muito suas dúvidas sobre alimentação. Vamos ver como é que foi. Boa noite, Ricardo, tudo bom? Boa noite, tudo bem e você? Eu tô ótima, e aí? Tive um probleminha técnico aqui, não estava conseguindo conectar, por isso atrasei um pouquinho. Tava colocando no vídeo ao vivo e aí tava ficando preta a tela. Coisas da tecnologia. Pois é, a gente ama a tecnologia, mas às vezes ela fica um pouco contra a gente, né? E aí, Vamos esperar um pouquinho, pessoal, esperar uns 5 minutinhos, como que a gente vai... Melhor, a gente espera um pouquinho, né? Avisa o pessoal que já começou. O pessoal já vai entrando aí, né? Até porque como eu demorei um pouquinho aí para estar acessando, tive que reiniciar. E sempre que reinicia o celular, tem que aguardar, né? Tem que aguardar o sistema todo reiniciar. Então, mas aí eu vou falando aqui pro pessoal, gente, eu tô fazendo alguns projetos aqui com petiscos. Tá bem bacana. Eu tô sentindo o cheiro de live long aqui no ar, porque eu tô fazendo petiscos utilizando a live long, que é uma outra forma de você dar um petisco saudável e saboroso, né, com várias variedades aí, né, que seria de peixe, cordeiro, e você pode misturar farinhas, no caso, vegetais em pó, beterraba em pó, cenoura em pó, tem bastante diversificação aí, diversidades de farinhas de vegetais que a gente pode estar utilizando e não são grãos, né? Porque às vezes o nosso animal aí, ele tem uma alergia a grãos, então a gente prefere estar não utilizando os grãos. Até pela questão de transgênicos, né? De ter essa abordagem toda low carb. Ó, vocês ouviram um barulhinho agora? Saiu uma fornada, depois eu mostro para vocês aqui. Eu acho que já dá pra gente começar, né? Só me dá só um minuto que eu estou tentando abrir aqui no computador e não sei por que não tá abrindo. Não tá abrindo aí. Não, a tecnologia assim, na hora, tá tudo certinho. Na hora que a gente vai clicar no OK, dá problema. E pessoal, quem tiver aí, tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, seja para mim ou para o Ricardo, vocês podem ficar à vontade aí, tá? De nutrição. Ele tem criação de Rottweiler. E como eu sempre falo para vocês aqui, pessoal, eu não sou contra a criação, por quê? E não é a criação generalizada, de uma forma banalizada, tá? Como profissional, eu tenho que zelar pela questão, inclusive, da integridade da raça. Então, quando a gente fala de ser a favor da criação de animais, não é ser a favor da criação de animais feita por um fundo de quintal, por exemplo, que vai te vender um animal que não tem uma procedência. Um animal que futuramente, e até em breve, vai ficar doente com muita facilidade, não é verdade? Então, tem aí o Ricardo, o pessoal que trabalha com ele, a equipe dele, que eles trabalham com qualidade genética, inclusive. São animais de porte, animais que trazem também da Europa, porque no caso dele, são Rottweilers, né? Mas tem Shih Tzu, tem várias outras raças, labrador. Quantos labralatas a gente não tem por aí? A minha é uma, tá? A Bela é uma labralata, mas muito amada, né? Eu adotei ela porque não estavam querendo, porque fica naquela coisa o criador de fundo de quintal não conseguiu vender, não era um padrão da raça, cresceu muito e aí ficam doando ou colocando na rua esses filhotes. Então, por isso que a gente tem que ser a favor
de uma criação feita dentro da legalidade, dentro da especificação da raça, porque senão você não consegue fazer uma criação de forma adequada. E você só vai fazendo aquilo ali porque eu quero ganhar um dinheirinho a mais. Ah, porque eu tenho um cachorrinho aqui, se eu criar e vender, eu vou poder pagar a ração dele, um veterinário, mas você está judiando, maltratando um animal. E os futuros animais que vêm dessa linhagem. Né? Inclusive, os bons criadores, todos são a favor das adoções. Se você não quer comprar um cachorro, se você não tem a intenção de fazer uma criação, procriar esse animal, se você não se importa que ele não tenha todas as características físicas daquela raça, se você não se importa com nada disso, então não compra, não financia essa criação de fundo de quintal. Adota. Porque você... Exatamente, porque você acaba, mas eu quero um Rottweiler mais baratinho. Gente, aquele Rottweiler não vem com controle de displasia. Esse animal não passou na mão de uma confederação ou de um controle genético, né? Um controle de raça adequado. Você vai comprar um animal com uma passada errada, com um rabo errado, que aí vão cortar o rabo do animal, que é proibido por lei, é crime. É crime. E no caso do Rottweiler, dos cães grandes, né, de grande porte, o pior não é ele ficar esteticamente diferente de um bom Rottweiler. O pior é ele ter um temperamento errado. Se eles for um cão agressivo... Nossa, exatamente. E aí é que o pessoal fala o quê? Rottweiler, Pitbull são agressivos. Oi? Eu tive Rottweiler. Era o bicho mais dócil do planeta. Eu tenho vários pacientes Pitbull. Só que são super dóceis. Eu às vezes, eu levo meia hora só para poder controlar o bicho de tanta alegria. E eu não atendo com focinheira, né? Diferente daqueles que vêm de um canil de má procedência, de um fundo de quintal, que é um animal que vem com um temperamento totalmente desconfiado. É um animal que você não tem uma procedência genética boa, você não sabe ali quem era o pai, quem era a mãe. Porque tudo isso, um bom canil, ele vê. Ele observa tudo isso, né? Aquele cão que tem um temperamento bom, porque ele não tem que ter um temperamento ruim. O Rottweiler não é para ser um cão matador. Não é? De jeito nenhum. Eu tive um, gente, eu posso falar porque eu tive um. Mas ele foi comprado dentro dos padrões da raça. Eu pedi todo o mapeamento lá dele de displasia coxofemoral desde tataravô. E eles tinham todos os laudos. Porque eles são obrigados a fazer. Então, um criador de verdade, ele mais gasta com aquele animal do que ganha dinheiro. Ele está realmente fazendo por amor a manter o padrão da raça. Né? Ah, tem criador que cobra exageradamente caro? Tem, mas aí vai de cada um. Você tem que procurar saber sempre escolher seu animal. Tem aqui, olha, o Tiago. Tiago, tudo bom? Carol. Como criador de shih tzu, vejo muitos fundos de quintal vendendo baratinho, totalmente fora de padrão. E ontem, né, Tiago, a gente estava falando aqui no direct sobre alimentação. Ele dá uma excelente ração para os animais dele. Então, ainda tem esse diferencial. Né? O Ricardo, que está comigo, ele estava fazendo alimentação natural para os animais dele, junto com ração, porque é um plantel grande de cães, você às vezes não tem como dar alimentação natural para todos. Mas olha o diferencial e a preocupação do Ricardo, do Tiago, em dar uma ração de melhor qualidade, em procurar um profissional de nutrição para poder cuidar daquele plantel. Hoje mesmo eu fui procurada por um criador de Rottweiler, o animal dele vai para a exposição internacional, né? Uma das fêmeas está prenha e a gente já vai cuidar da alimentação dela desde a gravidez até os filhotes nascerem. Os filhotes já vão nascer, quando eles desmamarem, já vão entrar na alimentação natural. Então, quer dizer, tem toda uma preocupação, né? Sim. E o bacana está sendo isso, essa preocupação com a nutrição, né? Então, assim, qual canil de fundo de quintal que vai dar uma ração de boa qualidade? Não se preocupe. Nem todas, pessoal, vocês sabem que eu falo aqui, né? Nem todas que se dizem super prêmio são. Então, por isso que vocês devem procurar um profissional de nutrição, seja ele veterinário ou zootecnista, porque o zootecnista só estuda nutrição na vida dele, que saibam realmente qual alimento dá para o seu animal. Até porque no Brasil não tem atualização sobre isso, né? No Brasil, a própria fábrica é que classifica se é uma ração prêmio, super prêmio. Exato, e agora com essa questão da nutrologia, a gente está batendo muito forte em divulgação, sabe, Ricardo? Justamente
para a gente mostrar a importância de você procurar um profissional. Porque senão você só olha para a ração, e aí você olha, nossa, ela tem, sei lá, 27 de proteína, tá bacana, né? Só que não vem carboidrato escrito na ração. Por que que não vem? Não é exigido. Por que que não é exigido? Que se você vê que você está dando uma ração com 40, 50% de carboidrato pro seu cão, você vai entender porque ele está ficando obeso e doente. Ué. Verdade. Qualquer dia eu já falei pro pessoal aqui que eu vou botar o cálculo do carboidrato. Porque vocês vão ter que aprender a calcular o carboidrato. É muito simples, é uma conta muito simples. É uma conta muito simples de fazer. Só que a gente não aprende isso nem na faculdade. Por quê? Porque não é interessante. Por que que não é interessante? Por que que não é interessante? Né? Exatamente. E aí tem muita super prêmio dizendo que é super prêmio. Mas não é. Se bobear, nem para prêmio dá. É complicado. É complicado. É que a gente não pode falar a marca, né? Infelizmente, que é chato, né? Mas sempre nas consultas eu faço uma orientação das que eu prefiro, das rações que são mais éticas, inclusive que tem mais preocupação com a saúde do animal e estão se preocupando em atingir essa fatia do mercado, né? Então, é bem interessante a gente fazer essa avaliação nutricional, independente de ser um cão de canil, um cão que você adotou, um gatinho, aves, hoje em dia tem profissionais que trabalham com aves, né? É bem interessante, a gente está sempre procurando. Eu mesmo estou cuidando agora da dieta de um passarinho que precisa emagrecer. Porque ele vai para a competição, né? Ele tem que ir para a competição agora, eu já passei lá. Até uma espirulina para ele também, os outros já estão mais vivos, estão cantando mais, sabe? Tô com esperança aí nesse grupo. Bom, então vamos começar? Vamos. A primeira coisa que eu acho que... bom, primeiro dizendo que lá no nosso grupo do WhatsApp, que é o mesmo nome do canal que a gente tem, que é Rottweiler de Verdade, acho que uma das principais dúvidas sempre é sobre alimentação. Né? Então, volta e meia, quase todo dia entra alguém perguntando sobre uma ração, perguntando sobre alimentação de uma forma geral, suplementação. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente podia falar para eles é qual é a diferença, né, entre dar uma ração e uma alimentação natural, por exemplo, e explicar, né, o porquê que vale mais a pena uma do que a outra. Sim. Eu sou muito fã da alimentação natural, né? Tanto que todos os meus aqui são 3 cães grandes e 2 gatinhos, todos eles comem alimentação natural. A alimentação natural, ela respeita mais a fisiologia do pet. Por quê? A gente tem sempre que lembrar, e isso eu explico sempre nas consultas, pessoal, que a gente tem que lembrar de onde esses animais vieram. Nós domesticamos eles, colocamos para dentro de casa. Mas eles viviam onde? A gente não tinha pug, a gente não tinha shih tzu, foram raças aí criadas, né, com alterações genéticas, porque a gente quis colocando esses animais para dentro de casa. E não dá para simplesmente pegar um lobo e colocar para dentro de casa. Mas os lobos foram sendo domesticados com o passar do tempo, né? E a genética deles já foi mapeada, a genética dos cães e a genética dos gatos. O DNA deles foi mapeado, assim como o nosso DNA também. Lógico que ainda tem muita coisa para estudar, mas a gente consegue fazer uma certa definição daí, dessa questão da ancestralidade deles. E essa questão da ancestralidade nos mostra o quê? Que no mapeamento genético deles, eles chegam a ter uma porcentagem aí de 95% a 98% de serem idênticos aos de lobos, aos dos gatos selvagens. Então, como que a gente hoje vai admitir uma dieta vegana, por exemplo, para um animal carnívoro? Para um animal que lá na selva mata outro animal. Vamos começar por esse princípio. Então, quando a gente... Exato. Então, o importante é a gente começar a conhecer esses animais desde a época ancestral deles. Porque quando a gente para observar
Isso aí há milhões de anos, né? Com a questão das geleiras, de mudanças de continente, todos esses animais que viviam na época, eles também iam mudando de continentes, iam fazendo novos cruzamentos. Algumas espécies foram entrando em extinção e outras foram sendo criadas, inclusive por isso, né? A questão da sobrevivência. Eu só tenho aquele dali para acasalar, mas era de uma espécie semelhante, enfim. Eles eram carnívoros, era a lei da selva, eles tinham que matar para sobreviver. Ponto. E o que eles comiam? Proteína, né? Então, o que hoje a gente diz que o animal, que o cão, ele aceita uma dieta onívora, ele aceita uma dieta muito semelhante à nossa, sim, porque as presas deles eram maiores. Então, o conteúdo do estômago, que é onde você tinha ali mais vegetais, porque geralmente eram presas herbívoras, né? Mesmo sendo grandes, eram grandes herbívoros, eles comiam aquele conteúdo do estômago, então eles foram se assimilando dessa forma para aceitar uma dieta mais onívora, uma dieta com mais vegetais. Não é porque ele ia lá e catava uma batata doce em plena selva. É porque ele comia o conteúdo do estômago daquela presa, né? Comia as vísceras, que são ricas em nutrientes, em vitaminas do complexo B. Então, partimos desse princípio. E os gatos? Poxa, as presas, lógico, as presas dos grandes felinos são presas maiores também. Mas e dos gatos menores? Como são as presas desses animais? O que é um ratinho? O que é um passarinho? Qual o conteúdo estomacal desse animal? É um conteúdo com carboidrato muito mínimo, um vegetal muito mínimo, não é uma quantidade muito grande. Então, os gatos, eles não se desenvolveram para uma dieta onívora, eles são estritamente carnívoros. Mais uma questão para a gente parar para pensar se a dieta vegana seria uma dieta boa para animais. Isso eu estou falando aqui, Ricardo, porque eu já estou entrando no tema de veganos, de veganismo para animais, porque a gente vai entrar nessa questão com a ração também. Mas existe a questão de dietas naturais veganas, que eu utilizo, se for o caso, tá? Para pacientes específicos por um período pequeno a ser determinado. E depois a gente faz a inclusão novamente das proteínas. Então, temos essa questão também. São dietas terapêuticas específicas para um quadro que o animal está muito inflamado. E aí a gente tem que ver qual quadro é esse, o que ele precisa, se precisa realmente que retire a proteína. Eu serei bem sincera, eu nunca tive um paciente que precisou tirar proteína. Eu já tive muitos pacientes, e isso aí, 70% deles em que eu precisei tirar o grão. Isso sim. Né? Porque grão é como aqui a AV Pedrosa está falando. Quem come milho é galinha. Grão é mais ou menos assim. Cada espécie com o seu tipo de alimentação. Porque aí, se a gente for parar para pensar nas aves, é um outro tipo de alimentação. Se a gente for parar para pensar nos ruminantes, é um outro tipo de alimentação. Por quê? Porque a gente quer? Não. Porque a fisiologia deles, o estômago deles é diferente. Né? Então, assim, eles possuem enzimas diferentes para fazer um metabolismo diferente daqueles nutrientes, daquela composição biológica daquele alimento. Porque ele é estritamente carnívoro. E a gente vai parar para pensar aí na quantidade de pacientes felinos renais que nós veterinários temos atendido ultimamente. Não é um absurdo? Quantos pacientes? Não é à toa que a gente tem aí clínicas especializadas em pacientes renais. Né? Não é à toa. Então, assim, realmente a gente tem que parar para analisar se o que a gente está dando para os nossos animais presta ou não presta. Se está de acordo com a espécie ou não. Né? Ronald, na alimentação natural, a gente até pode elaborar, assim, cardápio junto com ração. Eu prefiro fazer que tenha horários separados. Não é o ideal, você já vai entender por quê. Mas nem todo mundo tem tempo para cozinhar um volume grande de comida. A gente entende isso. Por isso que a gente acaba optando até por indicar algumas rações de melhor qualidade. Mas é um assunto um pouco complexo por essa questão de fisiologia que eu estou falando aqui. Porque
a metabolização, a quebra da ração no estômago, a própria absorção dela também na parte intestinal é diferente de uma alimentação natural. Então, o processo de fermentação, né, todas as modificações fisiológicas são uma. Então, eu prefiro indicar, vamos supor, uma ração para dar na parte da manhã e alimentação para dar na parte da noite. Porque assim você teve todo dia com o metabolismo mais ativo, né? Um metabolismo ali em pleno funcionamento para metabolizar de forma mais adequada a ração. E à noite, que é um horário que o nosso organismo vai entrar em repouso, a gente coloca uma comida que seria algo mais leve e mais fácil para ele estar digerindo. Mas não é o que eu gosto de indicar, não é o meu preferencial, mas sim, dá para fazer, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui antes de eu entrar no outro tema. Ai, Albert, obrigada. Eu gosto de falar bem assim. Ah, Romeu, vegano, pet, deve ser, exatamente, deve ser coelho, cabrito, galinha, né? Eu até brinco, porque eu tenho muitos clientes veganos, sabe, Ricardo? Eu amo a filosofia vegana, só que a gente tem alguns veganos, vamos ser sinceros, chatos pra caramba, porque eles nem sabem o que é a filosofia. Porque quem eu tenho de cliente vegano, eles dão carne para o animal. Por que eles dão carne para o animal? Porque eles respeitam o animal. Porque a filosofia deles é respeitar o animal, o planeta. Então, como que você vai respeitar o animal e o planeta se você está desrespeitando a fisiologia daquele animal que você diz que ama? Vamos, né? Se a gente for parar para pensar nisso. Eu tô sempre aqui dando... De vez em quando eu tô meio atacada. Eu falo assim, gente... Às vezes eu faço o dia inteiro de publicação assim. Mas é porque tem pessoas que parece que não têm um certo discernimento, inclusive do porquê que ela é vegana. Porque ela só fica assim, vamos parar a matança de animais de frigorífico. Mas espera aí, não é isso, não é só isso. É uma questão de meio ambiente, de você não gastar, ficar... Enquanto eu ensino aqui sempre, quem me acompanha vê. Eu falo, pessoal, vamos desperdiçar menos. Quer salvar o planeta? Vamos desperdiçar menos. Vamos apagar a luz quando a gente sair do ambiente, né? Vamos fechar a torneira, vamos lavar menos o meu carro. Gente, eu viajei até o quê? Foi em maio, junho, já estamos em julho. Mas meses antes de eu viajar, meu carro não é lavado. Por quê? Dá para eu sair com ele sujo, eu vou me aparelhar, né? Entendeu? Assim, tudo bem, tem serviços aí, né? Pessoal que trabalha com carro, o carro tem que estar limpinho, ok. Mas se o seu carro não tem que estar limpinho, deixa ele com lama, deixa ele com sujeira. O meu tá com tanto pó que, assim, acho que ele já mudou de cor, né? Ele já tá na cor do pó. Mas são atitudes que você vai tomando no seu dia a dia que você vai protegendo o planeta que você mora, porque é a sua casa. E isso a gente transfere, seja para a alimentação do animal, seja para a alimentação da gente dentro de casa. Porque o que eu sempre indico no atendimento, por exemplo, dá com casca. Vamos aproveitar as cascas. Porque se a gente reparar o quanto a gente desperdiça de alimento, quantas bocas a gente poderia alimentar, seja de cães, gatos ou de seres humanos que estão aí passando fome, se a gente não desperdiçar esses alimentos, que a gente joga fora. Eu faço aqui, quando eu faço um arroz com brócolis, eu uso o talo, eu uso as folhas, eu uso tudo aquilo, é riquíssimo em nutrientes. Alguns vegetais nós não podemos usar a casca. Para animais, por exemplo, eu não uso a casca do aipim e eu não uso a casca da batata inglesa, porque ela é uma solanácea e ela pode ser tóxica aos animais. Então, eu não utilizo. Mas pra gente, a casca da batata inglesa não faz mal. Então, porque essa semana eu comi uma batatinha inglesa ali, eu dourei na manteiga e comi com a casca. Eu prefiro comer com a casca, né? Não vou desperdiçar. Ou então você pode fazer, que eu falei essa semana também que passou, da gente estar fazendo uma composteira, que chama o nome? Acho que para você fazer adubo desses restos de cascas, né? De casca de ovo, de vegetal, e você vai adubando a sua horta, porque eu tenho horta aqui em casa. É outra forma de você também ajudar o planeta, você ter sua hortinha em casa. Pode não ser grande, quem mora em apartamento faz com vasinho, faz aquele seu temperinho, um pezinho de manjericão.
e já vai educando a sua criança, quem tem filhos, para isso também. Porque você vai colocando, né, já na consciência daquela criança, o que é o bem-estar animal, o que é o bem-estar do planeta, o que é o bem-estar para ela. O nosso corpo, que a gente muitas vezes esquece de cuidar dele, é a nossa casa, é a nossa morada. E muitas vezes a gente cuida do nosso corpo. A mesma coisa se aplica para os animais, porque a gente, cuidando da saúde dos animais, do corpo dele, do que carrega ele o tempo inteiro, a gente vai estar promovendo a saúde desse animal. Então, é ideal que a gente consiga fazer todo esse pensamento num conjunto só. Independente de você ser vegano ou não, de você querer salvar o planeta ou não, mas se você já começar a se conscientizar que você tem que desperdiçar menos, que você pode fazer isso consumindo alimento com cascas, ou aproveitar a casca para alguma outra coisa. Tem tantas pessoas que fazem doce da casca da laranja, não é verdade? Então, assim, são pequenas atitudes que a gente vai mudando o nosso dia a dia. É o que eu sempre falo, a gente tem que começar a mudança da gente, dentro da nossa casa. Não adianta eu querer mudar o planeta sem eu mudar. De que adianta eu falar aqui que a alimentação natural é maravilhosa e os meus só comerem ração? Eu tenho que dar um exemplo. E eu dou o exemplo na saúde dos meus. Quantos aqui não acompanharam o caso do Lorde, que é o último cão aqui que eu adotei? Que ele estava se rastejando e ele hoje veio para mim correndo. Um animal cheio de problema de saúde. Ele tem insuficiência cardíaca, ele tem risco de morte súbita grau 3 e ele veio correndo, ele cheio de problema articular. E ele veio correndo para mim. Porque eu estou dando a ele, dá trabalho, gente, nossa, muito. Não adianta eu mentir, falar para vocês que é mentira. Dá trabalho. Ainda mais a gente que tem cão grande, né, Ricardo? Você quando fez para os seus lá, você viu o sufoco que foi, né? Imagina cuidar de um monte de Rottweiler com alimentação natural, bichinho ficava doido comigo. Carol, me socorre, precisa disso. E precisava. E fora a suplementação, porque hoje muita gente me pergunta, doutora, mas se a alimentação é o melhor, não precisa suplementar? Precisa, porque se a gente for analisar como é a nossa terra hoje e como, ainda mais com essa questão do agrotóxico que eu estou postando aí quase todo dia, né? E como a carga de agrotóxicos que nossos alimentos recebem, a gente precisa suplementar. Porque o nosso solo não é mais nutrido como era. Vocês acham que todo mundo fica adubando o solo aí para fazer plantio? Mas isso é até um assunto interessante, que eu ia até fazer a pergunta sobre isso. É porque muita gente... qual é o suplemento que você dá? Aí quer dar o mesmo suplemento e tal. E a gente sabe que o que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. Não necessariamente, né? Exatamente. Então, a gente sabe que precisa suplementar, mas não é simplesmente pegar e copiar o que o colega está fazendo, né? Nossa, é até feio, né? Aí já entra a ética também, né? Entra a ética do profissional e entra a ética do tutor. Porque também tem um monte de tutor que fica lá copiando dos outros. Vocês sabiam que tem tutor, gente? Vamos supor. Comigo, tentaram fazer isso com uma dieta minha, mas eu descobri e logo vetei. Mas teve uma tutora que passou comigo, mas isso acontece direto, inclusive no Rio de Janeiro eu já peguei um caso assim. A tutora, ela passou por uma consulta com um nutrólogo e ela começou a vender a dieta que o nutrólogo passou para o animal dela para outros animais. Ou seja, um cachorro grande estava comendo a mesma coisa que um animal dela que era um porte pequeno. E ela fazia comida para vender, de fundo de quintal. É outro assunto de fundo de quintal que também não me deixa ficar quieta. Um monte de indústriazinha de alimentação natural que não tem CIF, que não tem selo aí, que é o selo do mapa, que não tem licença para estar rodando por aí. E tá rodando. O pessoal está comprando com risco, inclusive, de intoxicação alimentar para o seu pet. Que depois não sabe porque está vomitando ou passando mal. Então, assim, a questão da suplementação, ela é individualizada. O trabalho da gente, pelo menos o meu trabalho e de alguns colegas, é feito com a nutrigenética, nutrigenômica, o que a gente chama de nutrição funcional. Por quê? Porque hoje, com o mapeamento que eu falei, né, do genoma, do cão e do gato, e do nosso, tem muitos estudos em cima comprovando que os alimentos, eles atuam
com os nossos genes. Então, a partir do momento que os alimentos atuam com nossos genes, hoje eu sei qual a dieta terapêutica que eu vou passar para um paciente cardiopata. Eu sei hoje quais os alimentos benéficos para um paciente cardiopata. Eu sei quais os alimentos eu posso utilizar e quais eu não posso utilizar para um paciente renal. E quais que eu posso fazer se o paciente for os dois? Porque tem muito paciente cardíaco e que é renal, porque o sistema está andando em conjunto, e quando um desequilibra muito, o outro também começa a desequilibrar, né? Então, a gente tem como fazer essa nutrição diferenciada, essa dieta terapêutica diferenciada para aquele animal. Então, como que aquele animal que tem aquela patologia, eu vou fazer a mesma suplementação para um outro animal que é saudável, ou que tem uma alimentação diferenciada, ou que ele é cardiopata, mas ele tem uma doença hepática, né? Tem essa diferença. Então, e a se questão for saudável... dos atletas, né? Oi? Tem também a questão dos cães atletas, não é uma questão de doença. Sim. Aí o cão atleta, ele é uma alimentação diferenciada, um equilíbrio energético diferenciado, uma suplementação diferenciada, porque a gente não pode entrar no doping para esse animal, porque ele vai passar por provas. Então a gente tem que entrar com a suplementação toda natural para aquele animal ganhar peso, ganhar massa muscular, com atividade física. Então, igual a gente faz com os atletas humanos, né? Então, a gente tem uma suplementação de ganho de força, de ganho de massa, mas ele não vai ficar bombadão, porque isso quem faz é esteroide. Ele vai ficar um animal mais apresentável para uma exposição. Então, a suplementação dele é diferente do que para um animal que vive no apartamento, ou para os meus que vivem em quintal, não são cães atletas, né? A dieta é diferente porque é balanceada para um gasto energético diferenciado. Um animal. Eu tenho por exemplo, dois shih tzus, que são irmãos, o mesmo peso, mas um é agitado e o outro é mais parado. Eu posso passar a mesma dieta, Ricardo? Não tem. Eu vou engordar o que é mais parado. Por isso que as pessoas não entendem, que é ficar, mas eu tenho dois animaizinhos do mesmo peso, não pode ser a mesma dieta? Se um é mais parado e o outro é mais ativo, não pode. Por quê? Pelo menos de quilocaloria ali a gente tem que equilibrar, porque senão eu vou engordar um e o outro vai emagrecer. Ou vai ficar no peso ideal. A suplementação tem que ser igual? Não necessariamente. Então, a gente tem sempre que observar o comportamento, a individualidade, o estilo de vida daquele animal, que também entra essa questão de ser ativo ou inativo. Entra a questão... Muita gente não sabe, mas entra a questão, inclusive, do tutor ser fumante ou não, porque já tem estudos comprovando que animais de pessoas fumantes têm mais probabilidade de ter linfoma, que é um tumor maligno, que foi o que abateu o meu Rottweiler, né? O meu Rottweiler, com 6 anos, eu descobri que ele tinha um linfoma, e, pô, nem fumante eu sou, mas, enfim... É um cachorro, uma raça um pouco mais propensa a desenvolver tumores, assim como o boxer também, né? E o meu, infelizmente, foi acometido com essa doença muito grave, né? Então, assim, é importante dizer, né, que a suplementação, ela é importante sim, porém, ela tem que ser feita acompanhada por um veterinário, né, que vai ser uma coisa individual. Eu tenho 5 cães, por exemplo. Pode ser que cada um tenha que fazer um tipo de alimentação e suplementação diferente, né, de acordo com as suas necessidades biológicas e tudo mais. Isso é importante as pessoas saberem. E uma outra coisa que eu vejo muita gente perguntar, a gente nota isso, né, depois de um tempo, é que as pessoas acham que a suplementação vai transformar aquele cachorro que ele tem em casa mais filhinho, né? Vai transformá-lo num cachorro igual que ele vê nas exposições, né? Pois Não tem nada a ver uma coisa com a outra, que o que faz isso é a genética, né? É claro que, por um acaso, o cachorro tiver uma genética boa, ele sim, através da boa alimentação e da suplementação, vai atingir o máximo potencial daquela genética. Porém, se não tiver, não adianta dar nada que não vai mudar nada. Nada, exatamente. É igual que eu estou falando, que um colega seu entrou em contato comigo, a gente está começando hoje o planejamento nutricional da gravidinha dele que vai para a exposição. Gente,
Não é a suplementação que eu vou dar para essa cachorra não pode ser dada para o seu animal. É uma cachorra que vai entrar em competição em setembro. Ela vai desmamar, os filhotes vão entrar em alimentação natural, já vão começar a ser criados também com uma suplementação para eles chegarem a um porte bom, né? Alinhados e tudo mais, que aí vai entrar toda a parte de desenvolvimento também de exercício, o pessoal pensa que é só, vai para competição, só tomar suplemento. Não. Eles são preparados de forma diferente. Então aí chega a pessoa, eu quero ter aquele cão de capa de revista. Gente, aquele cão de capa de revista, tadinho, né? Ele passa por muita coisa. Não é só a alimentação, é todo um conjunto de atividade física, da disponibilidade, da genética daquele cão. Aí seu cão, que você nem sabe onde você comprou, vai ficar um capa de revista como? Vamos ser realistas, né, pessoal? Que eu sou meio... O pessoal me conhece, eles sabem que eu sou bem direta, sabe, Ricardo? E você também, né? Também. Agora deixa eu só responder um pouquinho o povo, porque eu tô vendo que tá subindo aqui a barra, gente, eu não tô conseguindo acompanhar. Deixa eu ver se eu consegui respondendo vocês. Carolzinha, quando a gente fala em ração, o melhor, o ideal seria Gran-Free? Eu prefiro a Gran-Free, justamente por ser livre de grãos, livre de transgênicos, né? E a gente consegue aí uma adaptação de uma dieta muito melhor para o animal, inclusive na redução de carboidrato, tá? Deixa eu ver. Tiago, para gestante, no canil eu faço alimentação natural em determinada refeição e outra em ração. Ok. Isaac, eu dou junto ração e frango, é errado? Olha, não é que seja errado, tá, Isaac? Mas eu te aconselho a procurar um nutri para equilibrar, porque o frango ele é muito proteico. Então, se você também super aumentar a proteína, você tem que ver o quanto vai estar aí de carboidrato para você fazer uma coisa de forma adequada, tá? Porque eu já vi animais dando problema de colocar, às vezes, uma quantidade que o tutor ele acha que é uma quantidade ideal e acaba desequilibrando o cardápio, e aí falta gordura, ou aumenta uma coisa demais, ou diminui a outra. Então, é legal você passar por uma consulta com o nutrólogo, para quê? Para que ele possa desenvolver um cardápio para você, para que vai deixar seu animal saudável. Porque geralmente quando entra com ração, a gente não faz a suplementação de cálcio, magnésio, enfim, que é o que geralmente falta na alimentação natural, né? Como eu falei, ela não é 100% equilibrada porque faltam alguns nutrientes e os animais eles têm um aporte de cálcio um pouco maior do que o nosso, então eles precisam dessa suplementação de cálcio porque falta na comida. Então, quando entra com uma ração seca ou uma ração úmida, como a Live Long, por exemplo, muitas vezes a gente não precisa fazer a suplementação do cálcio. Mas se é um animal, eu vi que você é Isaac Rocha, não sei se o animal está competição ou não, que precisa ir para uma competição, você pode fazer um outro tipo de suplementação mais adequada e, né, específica para aquele quadro ali, para aquele caso que você quer. Sim, Carolzinha, a filosofia do respeito, né? Eu vejo muito por esse lado. Romeu, oferecer uma dieta vegana para um carnívoro é impor sofrimento ao animal. Totalmente, gente. Eu assino embaixo com o que o Romeu disse. É você impor ao animal as suas necessidades. Quem assiste às minhas palestras sabe que uma frase que eu coloco, eu não vou saber agora a frase toda, mas que a primeira etapa do respeito ao animal é quando a gente não impõe a ele as nossas necessidades, mas sim as deles. Porque se eu tive, aí vamos ser bem sinceros, se eu tive a vontade de tirar ele de onde ele estava, seja do canil, seja da rua, de onde for, para eu pegar e dar uma dieta que não condiz com o padrão da raça dele, com o padrão da genética dele, eu estou impondo ele ao sofrimento, sim. Por quê? Porque esse animal futuramente ele vai ficar doente e mesmo. Integra Pet, obrigada, é compostagem. Eu falando tudo errado. Mas sempre tem alguém para te ajudar ali, tá vendo? É bom fazer live que o pessoal te ajuda. Obrigada. Rosa, eu vou para Salvador em agosto. Eu vou dar o curso de petisco, que é para o público em geral, e vou dar o curso de nutrição, tá? Com algumas dietas terapêuticas também. Mas eu tenho aí uma colega maravilhosa, que é a Soelen. Ela vai estar dando também uma palestra dentro do meu curso, porque eu acho que é importante o pessoal de Salvador saber que tem nutrólogo aí também. E ela é muito boa. Inclusive, ela é carioca, gente. Ela é um doce.
O arroz é comum ou específico para cães? Olha só, é aquilo, Alex, é o que eu falei aqui, né? O arroz não é bom nem pra gente, sabe? Ele é muito pobre em nutrientes e é um ganho de energia muito rápido, então a gente sente fome muito rápido, a gente faz pico glicêmico muito rápido. E é um grão, então eu prefiro não indicar grãos, tá? Ah, meus animais comem arroz de vez em quando, até comem, eu opto por um parbolizado ou por um integral, tá? E eu prefiro utilizar um arroz branco, por exemplo, ou uma batata inglesa para pacientes que estão internados ou que estão debilitados e eu preciso que ele ganhe energia de forma rápida. Eu preciso que ele se recupere. É aquela famosa papinha que a gente faz ali uma semana só para ele ganhar energia, que é um frango com arroz. Né? Que geralmente a gente faz uma batatinha com frango. Até a gente, quando está doente, toma uma canjinha, por exemplo. É aquilo ali que vai nos dar uma disposição para o nosso corpo recuperar. Por quê? Porque é importante o paciente debilitado se alimentar. É importante um paciente internado se alimentar. Tá? Porque ele se recupera muito melhor, muito mais rápido. O soro não alimenta como o pessoal pensa. O soro hidrata, repõe volemia, que é o quê? Repor o volume hídrico que ele perdeu, com nutrientes, vitaminas, né, minerais que ele perdeu numa diarreia, num vômito ou naquele quadro que ele estava debilitado. Dar frango é bom? É ótimo, mas sempre de forma equilibrada, tá? Essa semana os meus estão comendo, sabe o quê? Coração de boi. Coração de boi e ovo. Eles adoram. Sim, ver a recuperação do Lorde realmente foi incrível e muito rápida, né? Quem acompanhou aqui viu que a recuperação dele foi muito rápida. O bicho chegou na clínica morrendo, ficou 15 dias lá, ou mais de 15 dias. Vocês acompanharam aí que eu fazia live todo dia, mandava foto todo dia. E ele se recuperou rápido demais. E lá na internação, eu fazia também live mostrando ele comendo. Eu levava a papinha dele de dentro de casa, levava lá com a suplementação que eu colocava na hora e ele se recuperou comendo dentro da internação. Lógico, às vezes quando tá ali com muito vômito, né, que não para nada no estômago, não tem como você colocar nada para dentro. Você tem que estabilizar o paciente, isso tudo é procedimento de clínica e aí a gente entra com a nutrição. Eu faço essa parte também de internação clínica, né? Que os colegas, eles internam e aí me chamam para estar elaborando o cardápio para aquele paciente. Leane, obrigada. Tiago, pois é. Tem alguns aí que esses casos de nutrição que dá até medo. Só que tem são amadores de fundo de quintal que faz um curso online e acha que sabe tudo. E o pior que é. Nossa, isso... Porque o que eu falo assim, gente, faz um curso online. Eu tenho um curso online básico, né? Para orientar, para a pessoa se empolgar, para ela ver se vai gostar da nutrição. E aí sim, ela vai, se ela gostar, desenvolver um trabalho melhor, estudando mais. Porque, gente, eu estudo pra caramba, vocês acompanham aí como é que eu estudo, como eu tô toda hora em curso, em palestra e curso presencial, porque um curso presencial, ele é excelente. Não que o curso de nutrição online seja ruim, não que você não possa trabalhar fazendo um curso online, mas é muito melhor quando você tem aquele feedback, tem aquele contato ali com o professor, que você pode estar tirando dúvidas com ele na hora. Eu acho que é um feedback muito melhor, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, senão depois a gente continua aqui, né? Tem uma filhote de 3 meses e dou a N. Preciso dar suplemento? Olha, essencial. Alex Farias. É essencial, pelo amor de Deus. Filhote, você tem que suplementar o dobro que um adulto. Por quê? Não é o dobro em quantidade, porque vamos supor, no peso de adulto ele vai comer 1 grama de cálcio, por exemplo, e você tem que dar 2. Não é isso. Ele tem que tomar o dobro, que eu digo, é porque o filhote, ele está em fase de crescimento. E na fase de crescimento, ele precisa fechar a linha de crescimento óssea. Ele precisa de certos nutrientes, de complexo B, complexo E, vitamina A, ácido fólico, para ele poder estar crescendo e se desenvolvendo, inclusive no cérebro, né? Ser um cachorro mais inteligente, um cachorro saudável, um cachorro com todas as funções, né, em perfeito funcionamento.
mas ele precisa da suplementação. Então, quando você faz alimentação natural, e é aquilo que eu já falei aqui, ela não tem todos os suplementos, todos os nutrientes que ele precisa, ele vai crescer debilitado. E muitas vezes ele não vai se mostrar debilitado nessa fase inicial, mas sim como um cão jovem adulto. Então, é importante sim você correr para um profissional para poder você estar avaliando essa questão de suplementação, tá bom? Vamos lá. Wallace, algumas pessoas falam para cozinhar o pescoço de frango, outros dizem que é melhor dar cru ou depois de congelado. Qual a melhor opção? Olha, aí a gente entra numa questão que muito nutrólogo não gosta de falar, mas eu adoro. Os meus comem alimentação praticamente crua. Eles só não comem totalmente crua, porque a bendita da Bela pega o pescoço de frango, acha que é brinquedo e joga pra cima. Pega osso, joga pra cima, porque ela pensa que é brinquedo. Ela não come o osso. Aí se eu cozinho um pouco o pescoço, ela come. Mas eu sou a favor, sim, de dar uma dieta aí, pelo menos a parte de proteína crua. Só que tem todo um procedimento de congelamento. Cada carne tem seu tempo de congelamento. E aí o seu tempo, né, vai descongelar, vai servir. Porque é questão de verminose, questão aí de uma intoxicação alimentar. Porque a gente não sabe como é que está todo o açougue no Brasil, né? Então, dependendo da região, eu fico com certa... como que é a palavra? Eu fico meio ressabiada de indicar alimentação crua, quando eu vejo que o tutor não está entendendo como lidar nem com a cozida. Porque a dieta crua, ela pode fazer mal para o seu animal se ela já passar por algum processo de contaminação, seja vindo do açougue, seja porque você não fez o congelamento, ou se você ou alguém da sua casa que vai preparar esse alimento não preparou com higiene, porque você tem que ter uma higiene redobrada, né? Mas os meus nunca tiveram problema, porque é o ideal. O que eles comem na floresta, gente? Alimentação crua. Eles matam o animal e comem cru. Eles não cozinham aquilo. Então, o ideal seria que ele comesse, até porque vem mais nutrientes na carne crua. Na carne cozida, você tem uma perda de nutrientes. E aí, um outro motivo da gente suplementar. Porque os vegetais a gente também cozinha. E tem que ser cozidos. Porque um vegetal, sem estar cozidos, eles não vão sofrer uma absorção adequada. Eles não vão conseguir digerir aquilo. Então, todo vegetal, todo carboidrato tem que ser muito bem cozido, tá? E é outro motivo, a gente perde muito nutriente, tem que suplementar. Então, vocês começam a entender o porquê da importância da suplementação numa alimentação natural? Porque tem vários processos. Não é só a questão de estar cheio, impregnado de agrotóxico, do nosso solo empobrecido, mas nós também temos perdas de nutrientes no processo de cozimento. E por isso é um dos motivos que a gente está tão doente, porque a gente só come besteira, só come industrializado, ou come muita comida cozida, até na panela de pressão, ou vai para micro-ondas, perde nutrientes e a gente está ficando debilitado, porque o nosso organismo produz até um certo ponto. Tem coisas que a gente nem produz, precisa ingerir do alimento. E aí? Eu suplemento, eu vivo mostrando meus suplementos aqui para vocês. Vamos ver. Oi, Charles, boa noite. Então, esse como calcular, Ronald, aí você tem que chamar um nutrólogo, tá? Porque aí é muito tempo de curso, é uma coisa que vai variar de cão para cão, eu já expliquei aqui, até se você não viu tudo, até te aconselho a ver depois para você entender a importância da suplementação individualizada, tá? E do cálculo energético para cada animal, porque não é porque um Rottweiler tem um peso padrão de 45, 50 ou 40 quilos, vai depender do porte dele, que eu vou dar a mesma alimentação para todos, não. A alimentação vai depender muito, inclusive se é um cão de esporte, por exemplo, um cão que vai fazer uma atividade física mais intensa, ele vai comer muito mais do que um outro que é só um cão de guarda em casa, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, tá? Por isso eu indico que você realmente chame aí um nutrólogo para que você possa estar desenvolvendo melhor a alimentação do seu animal. Petilícia, sim, eu amo food dog, mas também tem os casos e casos, tá? Que a gente indica.
Gosto muito, nossa, e quem desenvolveu, né, a doutora Celina, que é maravilhosa, gosto demais. A gente está trazendo Food Dog aqui para minha cidade também, porque eu acho importantíssimo a gente ter, até porque a Food Dog também tem uma linha terapêutica, né, que é muito bacana. Marabo Produções, concordo, dieta vegana para animal é muita sacanagem. Eu também penso assim, eu acho muita sacanagem. Ai, Rosa, que ótimo. Olha, eu aguardo você, tá? No Instagram, Canvete Bahia, eles já estão anunciando o curso, é com elas que fazem a inscrição, tá? Oi, Vi Marques Diniz, oi, boa noite. Filhote de cão novinho, depois de amamentação, ele pode ser alimentado com comida natural? Pode. Desmamou, você pode dar comida natural. Só que bem suplementada e orientada. Porque o que acontece? Um filhote desmamou, ele tem uma necessidade calórica, né, energética, e uma necessidade de suplementação. Passou um pouco, cresceu, a suplementação já tem que aumentar. Cresceu porque cada fase de crescimento dele, a cada ganho de peso, eu tenho que trocar a suplementação para poder acompanhar o crescimento dele. E aí, quando ele estabiliza no crescimento, no peso de adulto, aí ok, é que aquela suplementação vai ser fixa, tá? Mas a gente realmente precisa avaliar todo esse crescimento. É uma coisa que você precisa estar em contato com o nutrólogo direto. Esses filhotes que vão nascer agora em julho, eles vão ser acompanhados para mim desde o nascimento até o campeonato. Então, não tem como dar erro nisso, porque a gente vai fazer todo o cálculo, vai pesar toda semana, vai mudando a suplementação. É trabalhoso. Então, quando um cliente ele tem um filhote ou um plantel de filhote e ele quer dar alimentação natural, eu já logo pergunto, você vai fazer o controle? Você vai estar comigo ali, a gente se enchendo o saco o tempo inteiro, né, com feedback o tempo inteiro, pesando, passando peso, mudando suplemento, indo para a farmácia de manipulação, remanipular, ou que seja usando um Food Dog, né, porque tem casos que eu indico o Food Dog. Vai fazer esse controle para fechar a linha de crescimento ósseo, para esse animal crescer saudável? Ok, a gente faz. Não vai fazer? Dá ração. Ração, pelo menos, ela é bem balanceada, ela tem a suplementação de cálcio e a gente vai ter certeza que esse animal vai estar sendo, recebendo os nutrientes ali mais adequados, tá? Rosa, a ND para mim é a melhor ração que tem para gatos, tá? É a ração seca que eu indico para gatos, é a ND da Farmina. Ah, minha mãe babando meu ovo, que linda, mãe! Ela, parabéns pelas explicações. Minha mãe, eu puxei a brabeza dela, tá, gente? Se vocês acharem que eu tô brava, é culpa dela. Olha, Ronald, a ração Foxter, eu não conheço, tá? Vou ser bem sincera, assim, de valores nutricionais, assim, de cabeça, não, porque eu tenho outras linhas que eu indico. Mas eu não posso falar sobre ela. Tem rações que a gente às vezes considera prêmio, eu nem sei a classificação dela, tá? Eu posso até procurar me informar depois. E tem rações que se dizem prêmio que são muito boas. Muito melhor do que outras aí que se dizem super prêmio e não são super prêmio. Estaria mais para prêmio ou uma até de combate, né? Enfim. Oi, Gabi, tudo bom, amor? Canilvon Albuquerque, oi. Oi, Raquel, tudo bom? Bem, agora acabaram aqui as perguntas, pelo menos eu não estou vendo mais pergunta nenhuma. Boa noite, Raquel, tudo bom? Então vamos para a próxima fase. Vou fazer uma pergunta então, Carol. Até que idade, falando sobre alimentação, o cãozinho é considerado um filhote? Até que idade a gente deve dar, por exemplo, quem usa a ração de filhote? O que eu costumo indicar de ração para essa fase de filhote, geralmente é até ele chegar ao peso de adulto ou completar aí 1 ano e meio, 2 anos. Porque tem animais que já logo chegam no peso de adulto, né? E a gente já pode estar fazendo uma migração. Mesmo assim, lógico, vai depender da fase. Até 1 ano, a gente precisa dar uma alimentação de suporte de filhotes, né? Para esses animais. E animais que já chegam logo que demoram um pouco mais para chegar ao porte, a gente dá por um período um pouquinho maior. Mas no caso da alimentação natural, já é aquilo que eu te falei. A gente já
É o mesmo tipo de alimentação que ele pode comer, só que aí vai ter as quilocalorias diferenciadas, o balanço energético diferenciado para cada fase de crescimento. Aí é uma coisa mais intensiva ali, a gente precisa estar, né, de olho nessa fase de crescimento dele. O que com a ração a gente já vai fazendo também, mas como já vem suplementada, né, e a de filhote ela tem um enriquecimento nutricional melhor, a gente prefere estar fazendo muitas vezes a ração por um período de 1 ano e meio a 2 anos para poder estar colocando esse animal bem suplementado e bem disposto aí, independente de ser um animal de pista, de campeonato ou um animal de casa mesmo, né? Certo. Então isso é até interessante a gente fixar, porque é justamente essa fase que é a mais importante da alimentação, né? Claro que a alimentação na vida adulta é importante, mas para que ele possa desenvolver todo o potencial genético dele, nessa fase até 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem que dar o melhor possível, né? O melhor, exatamente. Porque é a fase de crescimento dele. Se ele não entrar com uma alimentação adequada, independente de ser ração ou não, a gente não vai ter um bom desenvolvimento desse animal, porque a gente vai ver isso quando ele estiver jovem. A gente já vai ver os defeitos, inclusive até no andar dele. Né? E você que cria, você sabe disso. De qualidade nessa primeira fase da vida deles. Sim, é essencial, essencial. Que a gente tenha realmente bastante qualidade aí para esses filhotes. Independente de você dar ração ou dar a alimentação natural. Tá? Marabou Produções, não é isso? O kefir é excelente, independente de ser com ração ou com alimentação natural. Por quê? O kefir é um excelente probiótico, independente de ser o de leite. Por quê? Por causa do processo de fermentação, depois quem estiver acompanhando aí o meu Instagram, eu fiz algumas publicações anteriores falando inclusive a história do kefir. E o kefir, o que acontece com ele? No processo de fermentação, ele faz a quebra da lactose. Então, até para quem é intolerante à lactose, pode estar fazendo uso do kefir de leite tranquilamente. Tá? Eu faço, amo. Eu aqui hoje estou dessorando o kefir para poder colocar ele mais grossinho, porque eu já até ensinei como é que faz a pastinha de kefir, onde pode ser utilizado, tem tudo isso no meu Instagram. Tá? E o próximo post que eu quero fazer é sobre o soro do kefir. Mas eu não vou falar agora, eu vou falar só quando eu fizer a postagem lá. E aí eu quero ver como é que vai ser a reação do povo, souber que aquilo ali é riquíssimo. Muita gente joga o soro do kefir fora. Eu aproveito sempre. Inclusive na alimentação dos meus cães. O kefir ele é um excelente probiótico, cuida da saúde intestinal. E o que eu sempre falo para os tutores na consulta ou nos cursos, o intestino é responsável por 70% do nosso sistema imunológico. Ele faz uma conexão chamada eixo intestino-cérebro. Se o nosso intestino e o deles não estiver bom, a gente não manda neurotransmissores para o cérebro. Então, muitos quadros hoje, até de depressão, têm sido enviados para nutricionistas. Por quê? Porque é o intestino que não está funcionando legal. E aí, quando você melhora e trata o intestino, aquele quadro de mau humor, meio deprimido, aquilo melhora. E acontece, inclusive, em cães. Cães que estavam apáticos, não queriam brincar. Aí o pessoal depois fica assim, poxa, doutora, o que você deu para ele? Que ele está subindo pelas paredes, pega a almofada, brinca. Às vezes, cães idosos, né? Eu cuidei do intestino dele. Porque às vezes o tutor, mas eu vou ter que dar aquela pastinha ou aquele probiótico a vida inteira? Vai. Passou por mim, você vai dar probiótico a vida inteira. Porque é muito mais barato, pessoal, você dar probiótico para o seu animal, seja o kefir ou aquelas pastinhas comerciais, a ter que ficar pagando internação no veterinário, vocês não acham? Porque quando a gente fala de alimentação natural ou de uma nutrição balanceada, a gente fala de quê? Prevenção, promoção da saúde, longevidade. Né? Então, a gente tem que cuidar da saúde deles, nutrindo bem esse organismo. Quando a gente nutre bem um animal, esse animal dificilmente vai ficar doente. Vocês veem, muita gente me pergunta da questão do tártaro, que é um outro assunto interessante, né? Os meus animais não têm tártaro, nenhum deles. Já são 4
4 anos comendo alimentação natural. Nenhum deles tem. E ó, eu não tenho tempo para escovar não, tá, gente? Não tenho tempo para escovar dente de cachorro, não. E viva o kefir, realmente, o kefir é maravilhoso. Depois, Marabo, você vai lá no meu Instagram, eu te convido para você ver todas as postagens que eu faço do kefir. Ricardo, tivemos 90 espectadores, olha que delícia! Nossa, fiquei muito feliz com isso, gente. A Rosa voltou, ufa! Ai, obrigada! Eu que sou muito grata a todos vocês. Eu sou uma pessoa assim, pessoal, quem me acompanha sabe, é papum, é toma lá da cá. Eu sou meio assim, linha dura com certas coisas, porque eu fico brava de ver como tem gente fazendo coisa errada, como tem gente indicando coisa errada, né? Tanto de profissional como de tutor, enfim. Tem tutor dando curso, de nutrição, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com quem vocês fazem curso. Leandro Braz, você não perdeu nada, tá lá salvo pra você ver. 1 hora eu falando igual louca. Vamos lá, tem mais alguma coisa aí? Tem um outro assunto que gera sempre dúvidas, que é a questão de ossos, né? O que pode ser dado, né, falando sobre ossos, e qual a melhor maneira de fazer isso? Sim, então, a maneira de dar ossos, o que acontece? A gente na alimentação natural, a gente tem aquela questão da BARF, né? A gente dá a dieta crua com ossos, porque é para suplementar o osso, ele suplementa o cálcio da dieta, mas são ossos carnudos que a gente chama. Eu não vou pegar aquele osso de fêmur ou aquele osso de canela, que é super duro, para dar para o animal. Não, são ossos carnudos, tá? Eu tenho um slide, depois eu vou colocar para vocês aqui, exemplos de ossos carnudos. Tá minha mãe dando risada, a dona Sônia. Gente, essa daí é minha mãe, ó. Ela não sabe mexer em rede social, só no Instagram. Essa daí é minha fiel seguidora. Então, assim, a questão dos ossos carnudos, Ricardo, quando o animal come, eu tentei colocar essa dieta para minha cachorra, mas ela não consegue aceitar porque ela entende que é brinquedo. Mas quando você consegue introduzir os ossos carnudos na alimentação, é muito bacana porque você já faz uma dieta mesmo mais idêntica com o que ele comeria na floresta. Porque ele come toda essa parte de ossos carnudos, né, e tudo mais, e realmente fica uma dieta bem adequada. Agora, o que acontece com os ossos? São todos os ossos que a gente pode ofertar? Não, tem uns ossos específicos. E depois eu prometo, eu vou colocar aqui para vocês, quando eu vou até já procurando aqui no meu computador, pessoal, o slide, porque eu vou colocar aqui para vocês os slides dos ossos carnudos. E quando a gente faz essa alimentação crua com ossos, tá? Ele já entra com essa suplementação do cálcio. Então, você consegue ofertar para o seu animal uma dieta mais próxima com a ancestralidade dele, com a fisiologia dele. Quando a gente quer dar ossos carnudos só como recreativos, a gente pode ofertar tanto esses ossos carnudos para ele comer. Ah, meu animal come ração, mas eu quero dar um osso recreativo para ele comer. Então, você vai entrar nessa questão dos ossos carnudos. Quando nós queremos dar um osso para a questão da limpeza de tártaro, para brinquedo, um ossinho ali que seja de forma terapêutica, que seja para desestressá-lo, né? Para ele ficar roendo. Aí você tem uma outra classificação de ossos para dar, que não são os drumezinhos não, tá? De lixeira aí que a gente vê, que é o que realmente mais manda os animais com perfurações para dentro de uma emergência. Que são aqueles ossinhos cozidos de galinha, né? Aqueles drumezinhos de fim de churrasco, seu cachorro revirou o lixo, comeu, perfurou. Por quê? Porque quando você... Alguns têm uma filosofia que acreditam que ocorre a modificação ali do colágeno nos ossos, mas o que eu vejo é o quê? Quando um ossinho está cozido, ele quebra de forma diferente. Então, ele quebra e fica pontudo.
Quando é um ossinho desse cru, o animal, que é o osso carnudo, ele tritura nos dentes, que são pontudos. Vocês já repararam como é o dente dos animais? Todos são pontudos. Eles não são planos como o nosso e como o dos herbívoros. Porque a função deles, pela boca, é simplesmente pegar a presa, rasgar a presa e colocar a carne para dentro. Não é ficar ali triturando a carne. Ele só morde, né, para poder diminuir o tamanho e passar. Fora isso, não tem mais função. A dentição é pérfuro cortante. Então, eles vão cortar ali aquele osso, vão quebrar, mas é um osso mais fácil de quebrar e que vai ficar aquele osso moído. Por isso que dá um osso cru, na dieta crua, é um osso que ele vai conseguir quebrar, é melhor, porque isso aí não vai causar perfuração nele, né? Mas aquele ossinho cozido que você teve já alteração, aí aquele ossinho ele vai quebrar de forma pontuda e ele pode sair tanto rasgando o esôfago, né? Ele pode perfurar aqui ou não. Às vezes ele entra numa posição que não perfura aqui, mas ele pode perfurar o estômago, ele pode perfurar o intestino. Então a gente tem que ter cuidado aí, principalmente quando faz churrasco. O que eu sempre indico, o pessoal faz churrasco, faz ali um franguinho, um peitinho de frango ou um coração de boi na churrasqueira para o animal. Porque aí você vai pôr não precisa salgar, não precisa nada. Não que o sal seja proibido, tá, pessoal? Mas o sal ele deve ser colocado na dieta, ponto. Já tem muito sal ali. Quer dar um petisquinho, não precisa ficar salgando, né? Porque você não sabe, o sódio também, excesso faz mal. Mas um sódio de forma equilibrada é essencial para o nosso organismo, porque ele faz parte do nosso metabolismo. E é por isso que é bom a gente conversar com um profissional. Porque esse profissional vai passar isso tudo para você. Ele vai te explicar. Porque muita gente pergunta assim, sabe, Ricardo? Ah, mas se eu for dar alimentação natural, não preciso colocar sal, né, doutora? Eu fico, oi? Precisa. Você já viu quanto sal tem na ração? Mais do que ele necessita se bobear, né? É. Conservar a ração. E aí entra naquela questão. A gente faz uma alimentação adequada, que ele vai usar um sal integral de boa qualidade, na quantidade que o organismo dele precisa. Por isso que eu trabalho com o programa do Funcional PET. Porque esse programa me dá exatamente os níveis de nutrientes que estão faltando naquela alimentação. Inclusive, quando a ração aí está faltando nutriente, ele acusa também. Bom, então, só para finalizar o assunto ossos, osso de galinha sempre cru. Se for para dar, de preferência cru. Certo. Ou então, assim, igual faço com a minha cachorra, o osso de pescoço, se bem que ele não tem um formato que vai triturar e perfurar, tá, pessoal? Você pode dar cozido também. Mas aqui na minha cidade tem um açougue que vende o osso de pescoço triturado já. Todo cozido e triturado. É bem bacana. Eu já vou até começar, eu fiquei sabendo essa semana, eu vou começar a indicar para os meus clientes, porque é uma fonte de cálcio também bem interessante, né? Então, assim, se for para dar, tem que saber qual o tipo de osso que a gente vai estar ofertando. Certo. Bom, eu não tenho mais pergunta. Não sei aí o pessoal se tem mais alguma coisa para perguntar. Vocês têm mais alguma dúvida aí, pessoal? Que se tiver, agora é a hora, hein? Não é? É bom. Agora é a hora. Estou procurando aqui o slide. É tanta coisa que eu tenho. Tem bastante pasta aqui no meu computador, sabe? Dos cursos, né? Curso, artigo científico, nossa, é muita coisa. A gente fica, às vezes, até meio perdido, né? E você, meu amigo, tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida sua? Não, no momento não. Bom, eu já fiz muita pergunta para você, né? Já fiz muita coisa. Já, Então, verdade. eu queria mais que o pessoal lá do grupo, a gente que está começando agora, que eles tivessem acesso a essas informações, porque eu acho muito importante. Sim, com certeza. Ó, já veio uma pergunta aí, ó. Rosa, ração úmida com... Peraí, sumiu aqui. Ração úmida com arroz para gatos, vocês aprovam? Então,
Se eu te falar, Rosa, que a alimentação úmida ideal para cães tem que ter 2% somente de carboidrato, o que você me diz? Porque gatinho não metaboliza carboidrato de forma adequada, não. Então, assim, eu não gosto de indicar arroz. De carboidrato, se eu tivesse que indicar, eu indicaria qualquer outra coisa, menos arroz. Isso para todos eles, né? Eu não gosto de indicar grãos, tá? Por isso que eu indico, quando tem que indicar uma ração seca, eu indico a farmina para gatos, a ND farmina, porque ela tem um nível de proteína maior, tá? E eu não gosto de estar utilizando arroz. Eu uso, inclusive, abóbora, que entra com a porcentagem pequena. A abóbora tem um pouco de carboidrato. Então, eu gosto de entrar com a abóbora, uma couve bem cozidinha, misturo ali na proteína deles ou uma ração úmida. E ração úmida, eu gosto da Live Long, tá? É a única que a gente tem no mercado brasileiro mais completa, que você pode dar despreocupado. Só que é uma dieta low carb, né, gente? E para gatos é uma dieta estritamente proteica. Eu tô até com umazinha aqui, ó, só que é de cão, tá? Ela é bem pastosa, tem até uma ervilha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver uma ervilha, mas tem uma ervilhazinha aqui. Que a gente tem a dieta de gatos também, a específica de gatos. Mas eu vou ser bem sincera, tá? Meus gatos, eles atacam a de cães porque ela é 90% carne. Então, eu nem me importo de dar, porque é uma ração úmida tão bem balanceada, já tem os níveis de taurina. Isso aí é importante falar também para gatos, tá? Foi bom você lembrar disso, porque para gatos a gente tem que suplementar a taurina. Então, quando a gente faz uma alimentação à base de carne in natura, que aí a gente faz a carne igual eu dou para os meus in natura, tem que suplementar cálcio, taurina e complexo B, principalmente aí, tá? Porque a taurina, porque eles não produzem. Então, eles precisam adquirir a taurina ou do alimento ou de uma suplementação externa que a gente manda manipular, na quantidade aí que eles precisam, tá? Suco de quiabo é bom para quê? Vou mandar você procurar no Google. Esse quiabo tá uma febre, né? Mas o quiabo tem seus benefícios. Olha, cabeça de frango complicada é esse bico, né? É o bico do frango, tá? Se puder aí cortar ou triturar, eu até prefiro. Apesar dele cru, ele conseguir ter passagem, tá? Não cozinha. Porque eles lidam muito bem com osso cru, tá? Amorim, você começou o curso que é o meu curso online? Ai, que delícia! Olha, Isaac, eu não acho o sal rosa do Himalaia melhor que nenhum outro, tá? Eu indico um sal integral ou um sal marinho. Não o sal iodado, aquele comum, refinado, não, tá? O sal comum. O do Himalaia, ele é muito caro. Só isso. Vamos ser bem sinceros. Isso é caro pra caramba, né? 30 e poucos reais o quilo. E vou falar pra vocês que já estão colorindo o sal rosa, tá? Então agora a gente fica até naquela, é sal rosa, gente, ou foi colorido? Tem que saber muito bem a procedência do sal. Eu não sou contra, mas não vejo necessidade de estar usando. A carne cozida perde taurina sim, tá? Perde nutrientes, inclusive a taurina. Aqui em Salvador não vai ter. Ah, vai ter. Eu tô indo com a Live Long, tá? Pra Salvador. Vai ter, mas você já pode pedir pra loja online. É muito boa, é maravilhosa. Romeu tá rindo de quê, Romeu? Eu nem sei do que você tá rindo. Isaac, eu falei alguma coisa, o povo riu, né, gente? Amorim, você tá perdida com o quê, mulher? Fala aí. Agora até eu me perdi aqui. O que eu falei aí que o povo se perdeu no que eu falei? Deve ter sido suco de quiabo. Foi do suco de quiabo, foi do suco de quiabo. Que eu falei, dá um Google aí. Gente, olha, uma coisa que eu já passei, de vez em quando a gente passa, a gente que é profissional, de qualquer área a gente passa, é a bênção do tutor, vem pra gente assim, doutor, já passou, eu já passei por isso algumas vezes e
chega a ser deprimente, você estuda pra caramba. Gente, eu fui pra fora do país agora, né? Ver as coisas, novidades na Alemanha, o mercado pet lá, de alimentação e tudo. Quer dizer, a gente vai estudar fora, a gente gasta pra caramba. E aí, vem a pessoa e fala assim, doutora, eu não vou fazer esse tratamento, porque eu acho que não condiz com o que o meu animal tem. E aí eu vi no Google que tem um tratamento diferente para exatamente o que ele está sentindo. Aí eu, tá bom. Você pode fazer o tratamento do Dr. Google, né, que não estudou 5 anos, que não fez pós-graduação, que as informações que estão lá, que eu nem sei do site que você viu, se foi de um PubMed, um artigo científico, né, realmente de pessoas que a gente já tem um certo renome, que a gente sabe que fizeram de forma correta. Mas aí, se você quiser, ok, você tem toda a liberdade, a consulta já está paga, né? E não tem devolução, porque aí é você que optou por não fazer meu tratamento. Eu vim aqui, fiz a consulta e tudo mais. Mas se piorar, talvez ou eu não esteja disponível ou eu vá ter que consertar um problema. Por quê? Porque seu animal tem um problema. O Google pode até ter uma resposta. Ah, ele está com pancreatite, acusou uma pancreatite. Aí tem um tratamento ali padrão de alguém que pesquisou, que fez e coisa e tal. Ou que aqueles sites esses sites aí, né, que falam de saúde, mas que não são sites científicos. E aí eles falam que isso é bom para aquilo, que o quiabo é bom para tudo agora. O quiabo é milagroso. Ele tem seus benefícios, mas também vamos com calma, né? Tem até o pessoal da VET da Depre que colocou lá negócio de quiabo, alguma coisa de quiabo lá, um tarja para ser vendido aí, mas é uma brincadeira que a gente faz por causa dessa história do quiabo. E aí vai e fala que tem um protocolo de tratamento X. Mas, gente, cada organismo é único. Às vezes aquele paciente não está somente com uma pancreatite, às vezes ele tem um tumor no pâncreas, às vezes ele tem uma hepatopatia desenvolvida junto. Porque aquele paciente com pancreatite, ele está acompanhado de alguma outra coisa, ele não está muito sozinho naquilo. Então, a gente tem que saber o que tem por trás daquilo, o que causou aquela pancreatite. E aí você vai fazer só um tratamento de Google, o Google não sabe o que aquele tipo de medicamento pode simplesmente passar, fazer no organismo do seu animal. E aí você vai comprar aquele raio daquele medicamento, vai dar para o seu animal, ele vai piorar. Aí ele vai vir 3 vezes pior do que ele estava. Como é que meu tratamento vai ser só aquele anterior que eu passei? Não tem como, né? Não tem como. É complicado. Então, assim, eu alerto a vocês que por mais que vocês queiram conhecer sobre nutrição ou sobre veterinária, enfim, procurem um profissional. Sai muito mais barato, tá? Apesar da consulta nutricional, a consulta de um veterinário, cara, tá ok, mas vocês já repararam quanta gente paga pro médico, espera horas na fila, muitas vezes, isso não é para todos os médicos não, que eu tenho amigos médicos que são maravilhosos. Muitas vezes a gente atrasa por causa do cliente que chega atrasado também. Mas às vezes fica horas esperando, você muitas vezes não recebe o celular do seu médico, não tem um feedback dele, e aí pro veterinário vocês vêm pedir desconto. Eu dou o meu celular para o meu cliente, o meu cliente tira dúvida comigo, eu dou feedback, eu nem sempre é na hora, porque igual aqui hoje, né, eu tinha que estar fazendo um cardápio aqui, quando eu terminar, vou fazer um cardápio. Tem uma reunião online que eu já estou atrasada para a reunião, mas faço questão de estar aqui com vocês, porque eu quero tirar a dúvida de vocês. Disponibilizo o meu tempo para o cliente e ele procura no Google. A gente fala muito isso lá no canal do YouTube, Rottweiler de Verdade, porque a internet ela permite qualquer coisa, né? Você pega aí, abre um blog, é barato, muitos são gratuitos, você vai lá e escreve o que você quiser, não tem ninguém ali te fiscalizando. Então eu posso escrever lá que o Rottweiler tem 5, 10, 30 tipos de padrão, que você pode encontrar Rottweiler branco, amarelo, verde, né, marciano, e a pessoa que procurar lá no Google vai achar essa informação. E o pior, né, Ricardo, com o Rottweiler está acontecendo muito isso, o povo está vendendo com o rabo cortado, uma coisa que é lei, que é crime, não pode cortar rabo nem orelha. Não pode, tá? Não pode. E tem muito boxer aí indo com a orelha cortada para exposição. Eu queria entender como é que estão aceitando isso.
É porque, infelizmente, a CBKC ela não está muito preocupada com isso. Não foi ela que postou. Eu acho também que deveria. É um órgão competente para manter o padrão da raça. E a partir do momento que você tem uma lei que você coloca lá que é crime, é mutilação para o animal, a CBKC não era para aceitar. É um absurdo aceitar. Pois é, complicado. Vai ver se de Rottweiler aceita com o rabo cortado. Não entra. Nas especializadas, mas... Nas especializadas, exatamente. Em geral, é bem possível entrar. Pois é. E dói isso, né? Dói porque é uma mutilação para o animal. É um equilíbrio dele, é parte do corpo dele, gente. Exatamente. É parte do corpo. O pessoal fala, Rottweiler sem rabo é feio. Ah, vai se catar, Rottweiler sem rabo é feio. Feio é tu que quer cortar o rabo do Rottweiler? Eu, hein? Aí agora não pode veterinário fazer? Quem tá fazendo? Criador. Gente, olha só. Criador não, né? Nem criador criador de fundo de quintal, tá? Pensa essas aberrações da natureza que apareceram aí. Tá, Romeu, rindo? Romeu, de que você tá rindo, Romeu? Essas aberrações que se dizem criadores, eles é que estão cortando o rabo, tá bom, pessoal? Tá bom para vocês? Vocês concordam aqui com a mutilação do animal? Vocês concordam aqui que uma pessoa que não é profissional da veterinária faça o corte de rabo? E estão cobrando para isso, fazendo sem higienização, sem esterilizar, com qualquer porcaria de material para o animal que você está pagando. Pagando a porcaria, a mixaria, mas tá pagando. Cachorreiro que faz corte mesmo, Sil. É isso aí. Dá vontade de sair varrendo, assim, ó. Uma parte da sociedade, porque, olha, tá difícil. Tá complicado. E é esse poder aí que o Google deu para muita gente, né? É verdade. O poder da informação, gente, é maravilhoso. Eu sou super a favor de ler, eu sou super a favor das pessoas buscarem informação e tem que buscar. Mas igual aqui a V. Pedrosa falou, não foi a V. Pedrosa que falou? Cadê? Foi a V. Pedrosa. Se o Google não tiver a resposta, os grupos de Facebook tem. E põe essa mãozinha assim, que ó, quando eu descobri essa mãozinha, vê se ia morrer de rir. Eu só botava assim, quando dá, até veterinário também fala umas besteiras em grupo, né? Daí falava algumas besteiras assim, ou então assim, se tiver algum colega meu aqui, gente, vocês me perdoem a sinceridade, mas eu sou sincera nos grupos com vocês também, enfim. Aí chegou o colega veterinário, a gente luta pelos cães de rua, pelos animais de rua, a gente não quer ver esses bichos na rua, a gente faz campanha, faz mutirão para operar esses bichos. Aí vem um colega que também não é a favor dos animais abandonados e posta assim, aconteceu isso essa semana direto em grupo. Gente, alguém tem aí sei lá, um Doberman para cruzar com o cachorro do meu cliente? Aí eu vou com a mãozinha assim. Como assim? Você não é contra criação de fundo de quintal? Porque para mim isso aí é mais uma criação de fundo de quintal. Me desculpa. Que meu cliente quer tirar a cruza de um filhote da não sei o que. É fundo de quintal. Vai adotar um cachorro que tá precisando, gente. Quer adotar um cachorro de raça? É o que mais tem, é cachorro de raça aí, ó. Começa aí, Suípa da vida, CCZ. Vai procurar pra tu ver que não acha. Esses dias mandaram no grupo de WhatsApp veterinário 2 malteses. Sabe aquela maltezinha com pelo chapado? Você vê que aquela era de criador mesmo, né? Com um pelinho lisinho até embaixo. O casal se separou. Eu não quero a cachorra, foi ele que me deu. Eu também não quero porque eu vou lembrar dela. Pelo amor de Deus, cachorro não é brinquedo, gente. Gato não é brinquedo. Eu falo, não dê de presente. E outra, se você tá com a pessoa te deu um presente... Não é porque ele te deu um presente e separou que aquele presente virou um troço ruim, não. Aquilo ali não é ursinho de pelúcia para você despachar na rua, não. Ele tem vida, tem sentimento. Eu fiz a publicação ontem ou anteontem aqui sobre isso. Animal que é lindinho, bonitinho, você dá amor enquanto está te servindo. Quando não te serve mais, você põe na rua. Desculpa, você não tem caráter. Se você faz isso, você já não tem caráter. Ou pelo menos tenta arrumar, se for alguma condição que você não tiver como criar, tenta arrumar um dono decente para aquele animal.
É o mínimo. Agora, vai ficar lá, pelo amor de Deus, colega veterinário, vai ficar lá pedindo em grupo para criar. Outro dia botaram lá, a menina me deu um fora no privado depois, eu dei uns fora nela também. Botou lá, alguém sabe, tem o site do Tinder Pet. Eu assim, que isso? Gente, eu não sabia nem o que era Tinder. Eu fiquei sabendo nesse dia. Aí então, de curiosidade, o que é Tinder Pet? Aí a mulher, a veterinária, como é que ela falou? É site de relacionamento de cachorro, de animais. Aí eu não entendi. É igual Tinder de humano. Eu falei, então, explica de novo, porque eu não sei nem o que é Tinder de humano. Aí ela foi explicar, falou assim, é um site lá, que você quer aplicativo de relacionamento, que você vai lá e vê se tem um cachorro da mesma raça, não sei o que lá. Aí fui eu com o meu sermão, né, para causar polêmica no grupo. Eu falei, gente, olha só, nós somos veterinários, a gente devia lutar contra isso, gente. A mulher veio me dar esporro em off, no privado. Eu falei, querida, pode colocar esse texto lá no grupo, porque se tu abriu a discussão e eu falei lá, tu vai me responder lá. Eu não tenho medo de discutir em grupo, não. Você tá brava comigo porque o pessoal lá defendeu a minha opinião, porque a gente não deve ficar pedindo para o povo ficar lá procriando. Pra gente o quê? Ver esses bichos na rua daqui a um tempo? Não dá, né? Não dá. Bicho é despesa, gente. Bicho vira parte da família. A gente humanizou o animal, a gente colocou para dormir com a gente. Os meus gatos dormem comigo. A gente tem necessidade básica, eles têm veterinário. Igual você tem médico para ir, eles têm veterinário para ir. Entendeu? E o próprio veterinário se desvaloriza. Né? O próprio veterinário se desvaloriza, principalmente quando faz uma coisa dessa. Porque eu acho muito errado, gente. Muito. Então, Carol, você tem compromisso, o pessoal também já quase que esgotaram as perguntas. Eu vi que tem mais algumas aí. Você quer responder essas últimas aí para a gente terminar? Eu vou responder então. Deixa eu ver aqui que eu parei em qual. É verdade. Ó, tutor adora grupo de Facebook, eu odeio. Às vezes até os de profissionais me dá BO de vez em quando. Tutor vai e fala que viu no Google, o VET responde uma segunda opinião, consulta o Yahoo e sai. Eu já coloquei essas aí, né, nos meus status. Eu adoro essas piadinhas assim de veterinário, eu adoro. Você viu no Google, você quer uma segunda opinião? Vai lá no Yahoo. Né? Tem uma outra piada também, eu não lembro agora como é que é. Eu postei aqui outro dia. Que aí vem o tutor e um fulano da vida, e aí pergunta para o veterinário. Gostaria de tirar uma dúvida, que não sei o quê. Daí o colega coloca, né? O veterinário coloca. Mas é uma dúvida, ou como é que é? É um conselho, é uma consulta? Qual a diferença? O conselho é de graça, a consulta é paga. Então eu quero um conselho. Aí ele fala que meu cachorro está assim. Qual o conselho que o doutor me dá? Eu aconselho você levar no veterinário. Então, é bem assim, sabe? Valorizem o veterinário do seu animal, né? Sobre essa questão da AN, uma pessoa que não tem conhecimento pode, legalmente falando, formular dieta? Não. Não pode. Não pode, tá, Vi? Isso aí não pode, e a gente já está fazendo a legalização também disso, tá? Então, em breve aí a gente vai estar pegando esses falsos profissionais. Já estamos, tem um grupo aí que já está fazendo as denúncias desses falsos profissionais, o pessoal está aí mapeando rede social, Facebook, Instagram, tudo que a gente vê de errado, não tem licença, empresa de alimentação natural que está faz cursinho, né? Faz cursinho, acha que pode sair montando empresa. E aí monta dieta terapêutica, não tem um RT, não tem bosta nenhuma. A gente está pegando e está denunciando para o conselho, porque não pode, gente. Não pode. Tem que ser profissional, tem que ser um profissional com experiência já em nutrologia, que ele estude a nutrologia ou a nutrição, como é o caso aí do zootecnista. Fora isso, não pode formular dieta, gente. Procurem um profissional que você tenha certeza que ele não tem somente um cursinho, tá? Que ele tenha uma experiência, inclusive, com aquilo.
Também acho um absurdo, Suzana, que a CBKC deveria se impor. Realmente isso aí é absurdo. Vejo gente nos grupos oferecendo para formular dieta para terceiros. Cabe denúncia? Sim, vê. Primeiro lugar, cabe denúncia, inclusive, no Ministério Público, tá? Porque isso aí é 171. Isso aí se enquadra no crime de 171. Eu sei porque a gente fazendo o curso do CRMV de RT, eles falam pra gente que isso aí cabe denúncia para a polícia ou para o Ministério Público. Porque eles vão abrir inquérito, aí você não tem custos nenhum com isso, porque eles vão atrás da pessoa para ver um procedimento aí, né, que ele está fazendo ilegal da profissão, e muitas vezes nem é da profissão. Ele diz que aí é o 171, né? Você diz que é uma coisa que você não é. Ele não tem licença para estar trabalhando daquela forma, né? Então você pode fazer a denúncia sim, tá? Repetindo a pergunta que eu fiz, dou ração natural super prêmio, preciso dar suplemento ou só ração suficiente? Então, mas que ração natural? É ração seca ou é alimentação natural? Tem diferença, Alex. Porque eu já tinha até respondido isso. Eu vi que você botou ração, mas eu fiquei meio na dúvida. É ração em grão, né? Aqueles grãozinhos, seco ou é alimentação natural? Porque se for ração natural super premium, pelo que eu estou entendendo é isso, tá? Você não precisa suplementar. Se você quiser fazer uma suplementação com nutracêuticos específicos para massa muscular, para um cão de esporte, um cão de agility, é diferente, é outro tipo de suplementação. Não seria uma suplementação de cálcio, de vitaminas e minerais. Seria uma suplementação específica, tá? Mas nesse caso ele não precisa dar, é só a ração, aí seria assim um suficiente para um filhotinho. Ou para um cão adulto que seja, tá? Oi, Tati, tudo bom, minha linda? A ração seca, então isso mesmo, não, tá tranquilo, então você pode fazer, lógico, sempre quando a gente quer otimizar a alimentação, fazer algo, né, agregar um pouco de valor, você pode fazer uma suplementação diferenciada, mas aí ela não entra nessa questão que eu falei de nutriente, repor nutriente, tá? E aí, vamos encerrar, então, tá tão bom aqui. Gente, eu tô amando o pessoal interagindo, falando, tá? É muito legal. Mas a gente faz de novo outro dia. Faz, com certeza. Bom, então é isso, Carol. Obrigado pela sua ajuda. Eu tenho certeza que o pessoal do grupo aproveitou bastante aí. E lembrando, né, gente? Vocês já sabem o que deve ser feito, mas qualquer coisa além de uma boa ração deve ser feito com orientação veterinária, como sempre. Porque mesmo a ração, o que acontece? O que eu vejo, Ricardo, que eu na faculdade e muitos colegas, a gente não aprende a nutrição de forma adequada. Então, a gente indica uma ração pelo que passam pra gente, né? A ração é X, Y, Z boa. Essa é super prêmio. E quando a gente estuda a nutrição mais aprofundadamente, de acordo aí com a inter-relação do alimento, seja da ração seca, ração úmida, alimentação natural, com os nossos genes, aí a gente vê a importância de estar procurando realmente um profissional. Porque assim, eu não sabia fazer o cálculo do carboidrato. Hoje eu sei. Hoje eu sei quais as rações que eu posso indicar que são melhores para um animal, uma ração seca. Né? Antes eu não sabia. Eu indico essa. Tinha ração que eu indicava, você sabe, né? Inclusive, já falei com você isso. Que eu indicava, super prêmio, maravilhosa. Não indico mais. Pode me pagar que eu não indico. Nem aceito, né? Nem aceito. A ND para cães, ela é ótima também, tá? Ela é muito boa. Bom, então é isso, pessoal. Ainda aí, ó. A gente vai encerrando por aqui. Outro dia a gente faz um outro bate-papo, tá bom? E a gente se vê sexta-feira lá no canal do YouTube. E agora vocês também já tem aqui o Instagram da doutora, sempre que precisar. É uma pessoa que eu confio muito, já fez a alimentação dos meus cães, tiveram excelentes resultados. Ano passado, não foi à toa, né? Eu tive 2
filhotes, entre os dois melhores filhotes de Rottweiler do Brasil, nasceram lá em casa, são criação minha, no Ranking Dog Show. Então, quem precisar, né, uma pessoa, além de ser essa simpatia que vocês viram, uma pessoa muito capacitada no que faz, e precisando, entre em contato com ela, vocês com certeza vão ter uma alimentação muito melhor para os seus cães. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pelo carinho de sempre, pela confiança. E ver esses resultados é o que me incentiva a continuar. Porque você vê cães aí que você teve os 2 melhores, né, filhotes. Isso tudo, gente, mostra quando você estuda, quando você é apaixonado pelo que você faz. E aí você vê esses resultados. Você pega um tutor comprometido, porque o Ricardo também é tutor. Né? A gente usa o termo tutor porque usar o termo proprietário fica uma coisa muito aquela relação de pessoa-coisa, né? Como se fosse um objeto. Então, eu gosto de usar o tutor porque você é responsável por aquele animal. Ou então, mãe e pai, né? Que aí tem cliente que gosta quando eu uso esse termo de mãe e pai, porque realmente são mães e pais. Eu tenho cliente, inclusive, que quando casou, conversou com o esposo com ela, e entraram em comum acordo de não terem filhos humanos, mas teriam filhos caninos e cuidam deles, eles têm creche, têm horário na creche, tudo igualzinho uma criança teria. Então, assim, a gente tem que saber respeitar isso também. Claro. Né? Porque não é só um cão para competição, muitas vezes. Às vezes, aquele cão de competição é um cão que você tem um apego com aquele animal emocional muito grande. Então, a gente tem que ter esse carinho por eles, respeito pelos animais sempre, sempre. Amor, respeito e pelo nosso planeta, né, pessoal? Ah, Alex, que bom, então. E, pessoal, olha, chamem o nutrólogo, tá? E eu atendo para todo o Brasil, para quem quiser saber, que depois eu sei que muita gente pergunta, eu atendo aí para todo o Brasil, tá bom? E dou cursos também, palestras, workshop, curso de petisco. Esse ano eu vou voltar em Blumenau, vou para Bahia, vou para Brasília, vou para um monte de lugar, Curitiba, Paraná, Maringá, Rio Grande do Sul, vou dar curso, workshop, e o workshop do Rio, tá, pessoal? Que acontece agora dia 29 de julho, no Jardim Botânico. Eu já fechei o local lá, é lindíssimo, é maravilhoso, e quem for vai ter uma experiência, assim, é uma imersão no curso. Não é de alimentação, tá, pessoal? Porque eu sou contra ficar ensinando isso. É um curso para ensinar você a fazer petisco. E eu tenho várias pessoas que fizeram disso hoje uma rentabilidade. Eles montaram uma empresa, que aí seria uma microempresa, né? A questão de legalização também é menos burocrática. E hoje eles têm as empresas deles de petiscos. E isso me deixa muito feliz, sabe? Isso é cria minha. Bahia eu vou também, Rosa, com certeza. Bom, então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. A gente se vê lá no canal do YouTube. Beijo! Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa, nosso bate-papo com a doutora Carolina. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos botar aqui na descrição do vídeo o Instagram da doutora Carolina. Aqueles que tiverem alguma dúvida ou que queiram, né, a ajuda dela, precisem de uma orientação, podem entrar em contato com ela. Tenho certeza que ela vai atender vocês com todo carinho, assim como ela fez nesse nosso bate-papo, respondendo a todas as perguntas. Tá certo? Bom, quem ainda não é inscrito no canal, por favor, né, gente, dá aquela força. Escreve aqui embaixo, clica no se inscrever, ativa também o sininho para receber todas as novidades e vamos compartilhar, gente, não só esse vídeo, mas o canal de uma forma geral. Vamos levar informação de qualidade para todo mundo, tá certo? Um grande abraço e lembrem-se, aqui é Rottweiler de verdade.